E a primeira coisa que eu pergunto para você hoje nessa live é o que você tem mais de importante na sua vida. Acredito que para mim o que eu tenho mais de importante na minha vida é a minha vida. O tempo que eu tenho de vida e a saúde e qualidade de vida que eu vou ter nesse tempo de vida. Porque eu pergunto, o que adianta eu ter muito tempo de vida, mas com a vida de qualidade ruim, né? Então, o que eu vou falar hoje aqui para você nessa live pode contribuir para aumentar em 10 anos de vida, na sua vida, pode aumentar em 20 anos, pode aumentar em 30 anos da sua vida em qualidade se você ficar até o final e pegar todas essas informações que eu tenho para passar para você hoje, né? São informações valiosas, grandiosas, né? Que você pode carregar para o resto da sua vida e pode contribuir com a vida de outras pessoas, principalmente com aquelas que você ama, né? Esposa, esposo, filhos, tios, avós, os avós, né? Os pais, pessoas dessa tão importantes na sua vida. Então se liga aí no que eu vou falar para você hoje. E eu lancei essa live hoje com o seguinte intuito: falar para vocês sobre emagrecimento. Emagrecer hoje é uma pergunta, tá? Emagrecer hoje é questão de estética, ou seja, o padrão de beleza imposto pela sociedade no qual você tem que seguir, ou é saúde, né? A galera que está entrando aí, se já quiser ir comentando o que acha a respeito dessa pergunta, pode comentar aí, fica à vontade, tá bom? Mas a pergunta é essa: emagrecer é padrão de beleza ou é saúde, né? Então essa é a primeira pergunta, e é a pergunta do dia, né? No qual eu vou esclarecer essas dúvidas aí para vocês. Tá? A primeira coisa que eu gosto de trazer para vocês, antes de falar da parte específica, eu quero falar para vocês assim: o que eu estou dizendo não é para ninguém se sentir ofendido ou nada do tipo, são informações, tá, que podem mudar a sua vida, depende de como você vai receber ela aí para mudar a sua vida. Padrão de beleza ou saúde? Então vamos pensar o seguinte: quando a pessoa pensa em emagrecimento, geralmente ela está no estado de sobrepeso ou ela está no estágio de obesidade, né? Como que se identifica padrão, estado de obesidade e estado de sobrepeso? É feito um cálculo através de IMC ou através de percentual de gordura, né? Existe uma tabela no qual a sua idade, seu peso e sua altura vai se enquadrar ali naquela tabela para saber se você se enquadra nesses perfis, né? Nós fazemos esse tipo de avaliação aqui, né, para identificar em que perfil que o aluno se encontra. Então também é possível você fazer com a gente esse tipo de informação. Hoje em dia tem até uns cálculos na internet, né, sobre cálculo de IMC, porém o IMC não é a única via de medida, porque às vezes a pessoa pode estar com muita massa muscular, né, e acaba pesando demais na balança e acha que está obesa. Claro, pode ser uma coisa que pode ter acontecido com essa pessoa, mas nem sempre. Então vamos lá. Com a ideia de trazer para vocês aí, fala Rodrigão, abraço irmão. Com a ideia de explicar para vocês um pouquinho aí sobre obesidade, que eu falei para vocês que eu ia falar sobre emagrecimento. Então emagrecer é beleza, padrão imposto pela sociedade ou saúde. Então eu vou falar para vocês quais tipos de doenças, as principais, né, tipos de doença que acontecem quando a pessoa está em estado de obesidade, né? E quando eu falo estado de obesidade, deixo uma dica muito importante aqui para vocês, é o seguinte: você acha que a mudança tem que começar de dentro para fora, para a gente começar a obter resultados, né? Eu acho que a gente tem que começar a dizer o seguinte: a pessoa que está no estado de obesidade: eu estou obeso, eu estou com sobrepeso, não eu sou obeso. Quando você fala que você é, automaticamente o seu eu entende que você é assim e nada precisa fazer para mudar, tá? Então a primeira dica do dia já é essa, né? Eu não sou obeso, eu estou obeso, não eu sou obeso, tá? Acho que a partir do momento que a gente começar isso, nosso sistema nervoso central já pode começar a entender que pode ter uma mudança. Então vamos lá. A primeira doença que eu quero falar para vocês é sobre síndrome metabólica. Eu não sei se vocês já ouviram falar o que é isso, mas a síndrome metabólica é uma junção de vários problemas que acontecem no nosso organismo. Geralmente são 3, né? Como assim 3? Existem vários problemas que podem acontecer no nosso corpo
né? Mas 3 que sinalizam síndrome metabólica. Por exemplo, geralmente quando a pessoa está com a glicemia de jejum desregulada, é um sinal de síndrome metabólica, né? Glicemia, para quem não sabe, eu vou explicar de uma forma mais simples, é a quantidade de açúcar que tem no sangue, né? É a medida da glicose, tá? Que é feita através de exame de sangue, né? Outro sintoma de síndrome metabólica é o HDL baixo. Eu não sei se a maioria sabe, mas o HDL digamos que é a gordura boa, né, do nosso organismo, tá? Outra coisa que pode acontecer no período de síndrome metabólica é aumento de pressão arterial, né? E quando eu falo aumento de pressão arterial, não é no momento que a pessoa está recebendo o estímulo no músculo, não, na hora que está fazendo exercício, não. A pessoa está em repouso e ela faz a aferição da pressão arterial e a pressão arterial está acima do normal. Então, também é um sintoma de síndrome metabólica. Então, tá. O que pode ocasionar, né, além da síndrome metabólica? Todo mundo já sabe que essas taxas de hormônio elevadas é sinal de que sua saúde não está legal, certo? Só abrindo um parênteses aqui, às vezes as pessoas fazem um exame de sangue ou faz consulta com o médico, em geral, geralmente, pede exame de sangue, você faz essas taxas e essas taxas estão normais, mesmo você estando com obesidade. Né? Aí você vai lá e esfrega na cara dos seus amigos, né? A pessoa que está no estado de obesidade. Ah, eu tô gordinho, mas minhas taxas estão todas normais, né? Cara, que bom que isso ainda está acontecendo. A gente precisa pensar por quanto tempo isso vai acontecer. Por quê? Quando a gente tem muita gordura no nosso organismo, o nosso corpo tem que suar muito para manter essas taxas que a gente acabou de falar regular. E a gente sabe muito bem que as formas de a gente regular essas taxas é através de exercício físico e boa alimentação, e horas de descanso, hidratação. Isso também não é novidade para vocês, tá? Leandro, verdade. A taxa de gordura associa aqui a triglicerídeos, né? Não falei de triglicerídeos. É verdade. E o percentual de gordura elevado também pode estar um sintoma de síndrome metabólica, né? Voltando lá no que eu estava falando, a respeito do quanto seu corpo tem ralado, né, para ficar com as taxas normais. Eu estou falando com vocês de uma forma bem associativa, né? Não estou falando muito de forma técnica, porque a minha ideia, na verdade, é falar para você que não é profissional da saúde ou que não tem muito entendimento sobre isso, tá bom? Outra coisa que é muito comum acontecer em pessoas que estão no estado de obesidade é diabetes. Alguém conhece essa tia Beth? Na verdade, diabetes mellitus, geralmente é ocasionado do tipo 2. Tipo 2 é aquela que ocasiona geralmente quando nós temos maus hábitos, né? Geralmente a diabetes tipo 2 ocorre por maus hábitos alimentares e sedentarismo. Esse é o que mais ocorre, a diabetes aí, mais frequente, diabetes do tipo 2. Tá bom, Diego, de diabetes eu já sei que o gordinho vira diabético. Mas o que acontece com essa pessoa quando ela está diabética? Porque às vezes a gente associa a diabetes, ela está diabética, é só tomar insulina, né, na cabeça de alguns, né? É só tomar insulina e pronto. Resolvi. Tomei remédio, resolvi. Então eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre o que acontece com as pessoas que estão no estado de diabetes. Primeira coisa, hipoglicemia. É engraçado que quando a gente fala de hipoglicemia, a pessoa fala bem assim: como que eu vou estar hipoglicêmico se a diabetes a glicose está alta, né? O nível de glicose no sangue está elevado, a glicemia elevada. Porque o corpo ele faz o que a gente chama de, alguns chamam, né, de efeito rebote. Ele aumenta de vez, depois cai tudo de vez, a pessoa passa mal, algumas pessoas chegam até a desmaiar. Mas assim, se tem uma coisa mais importante que existe de a gente saber no período de diabetes, que eu já até partilhei esses dias com a minha esposa, eu perguntei a ela assim: se você fosse perder, né, algumas funções do seu organismo, qual que te faria mais falta, né? Porque nós temos algumas coisas no nosso organismo que são essenciais, claro, para o nosso, não estou falando de funções vitais, tá, gente? Coração parar de bater, essas coisas. Estou falando o seguinte: você preferia não escutar mais? Você preferia não enxergar mais? Não sentir mais o cheiro? Não sentir mais o paladar, né? Aconteceu isso no período de Covid, oh meu Deus, foi horrível, tá? Mas assim,
qual desses que seria mais prejudicial para você. Eu falei para ela o seguinte, que para mim, uma das coisas que eu tenho de mais importante é meus olhos, a minha visão. E o que acontece com o diabético? É muito comum ele sentir problemas futuros de visão, e em alguns casos chega até a cegueira total, alguns parcial, cegueira parcial ou até cegueira total. Então, se eu falar para você assim, comparando já naquela pergunta que a gente voltou lá atrás, realmente é padrão estético, está obeso ou é saúde? Porque para mim não tem nada mais importante do que a minha visão. Não sei para você. De repente para você perdeu o paladar, né? A gente gosta de comer bastante. Eu também gosto de comer, é claro. Mas para uns é paladar, outros é ouvir, enfim. Mas para mim o que eu tenho mais importante para mim é a minha visão. Então é algo que eu morro de medo de perder, né? Então é um dos motivos no qual eu mantenho minhas taxas aí mais próximas do perfeito possível, tá? Outra coisa que acontece bem comum com o diabético é a má cicatrização de feridas. O cara dá uma topadinha ali na esquina, numa pedra, no meio da rua, até porque geralmente está enxergando bem, e ele vai lá e machuca o dedo, e se essa ferida demora a sarar, ou a pessoa vai fazer unha, né, num salão com um profissional de manicure. Na verdade, alguns nem recomendam que usam alicate nesse perfil de cliente, para que ele não venha se machucar, para evitar a demora na cicatrização. Mas enfim, qualquer coisa que possa machucar as suas extremidades, né? Dedos da mão, dedos dos pés, demora a cicatrizar. Por quê? A vascularização do diabético já não é tão boa quanto uma pessoa saudável. Então o sangue não chega nas extremidades com tanta facilidade quanto uma pessoa saudável. E o que faz cicatrizar, grosso modo dizendo, é a circulação sanguínea, que leva os nutrientes, glóbulos brancos lá para sarar o seu machucado. Se isso não acontece bem, aquilo lá pode gerar uma necrose, e a necrose ela pode fazer até amputação de membros, né? A pessoa às vezes começa cortando os dedos, depois corta os pés, né? Às vezes corta lá no meio da canela, né? Da perna, mas o pessoal chama de canela. Alguns já cortam, faz amputação do membro na coxa, né, que é acima do joelho. Isso depende de cada caso, da avaliação do médico, é claro. Não vai chegar porque machucou um dedinho e vai fazer a amputação. Então, gente, estar obeso, entrar no estado de diabético e poder ficar com o membro amputado, eu já acho que é algo para a gente pensar se realmente também é um padrão estético, né? Outra coisa que acontece bem comum no diabético é a disfunção do sistema nervoso central, né? As funções no qual o sistema nervoso central controla passa a ficar desequilibrada. Disfunção na circulação do sangue também é bem comum. Digamos que as pessoas usam até esse termo, né? O sangue fica grosso. Então, se ele está grosso, e grosso por excesso de glicose ali no sangue, o sangue grosso ali na sua circulação, o sangue acabar não funcionando com eficiência. Outra coisa que pode acontecer, bem comum, é problema cardíaco com diabético. Tá? E esses problemas cardíacos, complicações cardíacas, pode fazer até a pessoa entrar em coma. Então, olha só quantos problemas pode ser acarretado para uma pessoa que é diabética. Quantos problemas, hein? Pode acarretar na vida da pessoa por ela ser diabética, por estar no estado de obesidade. Tá bom? Agora eu vou falar para vocês um pouquinho outra coisa que pode acontecer, que é bem comum numa pessoa com problema de sobrepeso ou obesidade, é doença cardiovascular. Quando fala cardiovascular, as pessoas já meio que associam, né? Cardio, vem de coração, e vascular vem do restante da tubulação aí do nosso corpo, né? Se eu fosse associar o nosso corpo aí com uma casa, digamos que a caixa d'água é o nosso coração e os canos, né, da caixa d'água é as nossas veias e artérias lá, tá bom? Só para vocês entenderem, tá? Então, uma coisa que pode acontecer com uma pessoa que está com obesidade é infarto do miocárdio. Miocárdio, para quem não sabe, é uma parte de dentro do músculo do coração que ele pode parar, tá? Parar de contrair. Então, se o coração para de contrair, isso não é segredo, a gente sabe que a gente pode chegar a óbito, né? Em caso do infarto. Outra coisa que pode acontecer também com a pessoa através de problema de doença cardiovascular é acidente vascular cerebral. O pessoal chama alguns chamam de AVC. Hoje em dia já se fala em AVE também, acidente vascular encefálico, né? Então isso pode acontecer
E já aconteceu esse caso na minha família, um caso com a minha mãe. Ela teve 3 AVC, né, ou AVE isquêmico, no qual hoje já faz 8 anos que ela é acamada. Inclusive esse é um dos motivos de eu trabalhar com saúde, para que outras pessoas não passem pela situação que ela está passando e pela situação que eu estou passando também, de ter que cuidar dela, né? São 8 anos na cama, usando fralda, fazendo o uso de sonda, né? A sonda dela é direto aqui, um furinho no abdômen, explicando a grosso modo, é um furinho no abdômen que fica a sonda e ela se alimenta, água, tudo através da sonda, e no qual ela só mexe hoje o braço esquerdo e um pouco da cabeça. Isso aconteceu porque ela só era gordinha, né? E quando eu falava com ela assim, mãe, você precisa se cuidar, precisa fazer exercício, se alimentar bem, ela falava, morrer em terra. O pessoal mais antigo tem essa mania, né, de falar morrer em terra. Tá? É realmente em terra, não tem o que fazer. Mas no caso dela, ela pensava assim, eu só sou um pouquinho gordinha, eu gosto de mim assim, enfim. Mas enfim, acabou acontecendo com ela. Então muitas vezes a gente acha que é só um pezinho a mais, isso pode acontecer com a pessoa próxima. Aí às vezes a pessoa pensa assim, aconteceu porque talvez ela era idosa. Sabe quantos anos minha mãe teve quando ela teve esse tipo de problema decorrente também da obesidade? 51 anos, muito nova, né? Então assim, não fica pensando que vai acontecer só se você tiver velho, não. O que acontece com pessoas novas também, tá? Outra coisa que pode acontecer de problema devido à obesidade é hipertensão. Hipertensão é o estado da pressão está acima do normal estipulado pela tabela de acordo com a sua idade, tá? Eu saí de casa no sol quente, fui na farmácia, cheguei lá, fiz a mensuração a ferição da pressão e mensurei e percebi que estava alta. E eu já estou com pressão alta. Não é assim, né? Para se diagnosticar pressão alta, é necessário a pessoa fazer um acompanhamento com um cardiologista, no qual o cardiologista vai procurar métodos de averiguar se realmente você está com pressão alta, que uma das formas de fazer é através do mapeamento, né? A pessoa coloca aquele negócio no braço e tudo que acontece durante o dia ela vai anotando. Aí tem outros exames que o médico pode fazer, né, para que possa diagnosticar se a pessoa é hipertensa ou não. Então, olha só, o hipertenso geralmente ele faz uso de medicamento por muito tempo, né, ou até para a vida inteira. Só que quando ele toma remédio de pressão, ele não precisa às vezes tomar só remédio de pressão, às vezes ele tem que tomar também outros remédios que possam auxiliar para regular a pressão. Por exemplo, com o tempo a pessoa acaba fazendo uso de medicamento para tirar a retenção de líquido, né? Então, assim, um problema vai desencadeando o outro. Então, não estar obeso e se tornar hipertenso por causa, né, se tornar hipertenso por causa da obesidade é algo muito sério. Outra coisa que acontece bem comum com a pessoa que está no estado de obesidade é doenças respiratórias. Às vezes a pessoa não associa doença respiratória, a gordura está aqui, né, a respiração está aqui. Que relação tem essa? Né? Então, uma coisa que pode acontecer frequentemente é a apneia do sono. Você viu que eu prendi um pouquinho lá? É assim que acontece quando a pessoa está dormindo. A pessoa está dormindo, está lá dormindo, e o sistema nervoso central dela prende a respiração. E a pessoa acorda com um mal-estar terrível. É como se ela estivesse morrendo afogada no seco. Isso é bem comum e está associado também a pessoas com obesidade. Não é que todo mundo que tem apneia do sono é devido à obesidade. Cada um tem um fator, mas também está associado a esse tipo de pessoa que tem obesidade. A apneia do sono é bem comum. Outra coisa que é bem comum acontecer em pessoas obesas é a pancreatite aguda. Pancreatite é uma inflamação do pâncreas, órgão esse responsável por liberar insulina para que o seu corpo funcione bem. Lembra que eu falei lá em cima que a sua glicose costuma subir muito durante o período de obesidade? E quando você esfrega o exame na cara dos outros aí que suas taxas estão boas, o seu pâncreas está fazendo um trabalho desgramado para manter as taxas normais. Só que chega uma hora que ele cansa, né? É onde acontece a inflamação. Ele produz insulina, e produz insulina, só que chega uma hora que ele quer saber? Não aguento mais, cansei, vou dar uma pausa aqui, né? Enfim, ele acaba entrando no período de inflamação.
Só que isso também acontece o seguinte, as pessoas que morrem por causa de problema de pancreatite, em relação à pessoa que não é obesa, a pessoa obesa tem 3 vezes chance a mais de morrer por causa de pancreatite do que em relação à pessoa que não tem aí o estado de obesidade. Outra coisa que é bem comum acontecer em pessoas obesas é a cirrose. Quando fala cirrose, muitos já associam aquele cachaceirinho, né? Aquele cara que bebe pra caramba, né? Então o cara bebe muito, então por isso que ele tem cirrose. Existe a cirrose também não alcoólica, né? Como assim cirrose não alcoólica? Se a pessoa não bebeu e tem cirrose, sim, às vezes a pessoa tem cirrose por causa do consumo em excesso de carboidrato, no qual sobra ali no seu organismo tanta energia que vira gordura e, enfim, por aí vai. Então acontece a cirrose. Então o que só para explicar um pouquinho a função do fígado, digamos que o fígado é o nosso gerente do nosso corpo. É ele que organiza todas as funções do nosso corpo. Imagina o supermercado sem o gerente. Todo mundo fazendo o que quiser, da forma que quiser, sem ter ninguém para controlar. Talvez funcione bem por 1, 2 dias, mas vai chegar uma hora que vai começar a ficar complicado. Então o fígado, como é o nosso gerente, é um órgão muito inteligente. Quando ele entra em cirrose, ou seja, quando ele começa a gente chama de empedrar, né? Ou seja, quando a gente vai começando a perder as funções do fígado, o nosso corpo vai começando a perder outras funções do nosso corpo, as energias não chegam nos lugares como deve chegar. Então, estou explicando assim de forma bem superficial. Então, algumas pessoas também acabam morrendo de cirrose por causa do consumo em excesso de carboidratos, de gorduras, enfim, produtos de alta caloria, e no qual geralmente é bem comum em obesos. Interessante isso, né? Então, às vezes a pessoa associa o quê? Cirrose alcoólatra. Não, cirrose também pode se dar no indivíduo no qual tem estado de obesidade. Né? Lembrando, gente, que eu estou trazendo essas informações para vocês para nos conscientizar, né, de quantas coisas pode acontecer. Tá? Outra coisa que é bem comum no obeso é período de depressão. Diego, todo mundo que entra em depressão porque é obeso? Não. Mas existe uma relação, os estudos sinalizam isso, que as pessoas que estão em estado de obesidade é propenso a entrar em depressão. E também existe um estudo relacionando que a pessoa que está em depressão é propensa a entrar em obesidade. Como assim? Alguns medicamentos para depressão, eles podem levar a pessoa à obesidade. E algumas formas, às vezes, de compensar a depressão de algumas pessoas é comendo, porque comer traz sensação de prazer, né? Em compensação, às vezes a pessoa, quando ela está em estado de obesidade, ela também pode entrar em depressão, porque muitas vezes ela se torna uma pessoa inativa, uma pessoa apática, né? Uma pessoa que não está com muita disposição. Às vezes sofre uma influência externa, né? do qual é imposto pela sociedade, no qual muitas vezes ela não consegue se enquadrar e às vezes ela acaba também entrando no processo de depressão, né? Isso também é bem comum em mulheres pós-parto, né? Pós-parto é bem comum a mulher ela entrar num período de depressão, que o pessoal chama de depressão pós-parto, e às vezes acaba acontecendo essa associação aí que eu falei com você, do peso, remédio, essa coisa toda. Outra coisa que é bem comum para a pessoa que entra no estado de obesidade é a neoplasia. Neoplasia, não sei se vocês sabem, mas neoplasia é câncer de células, câncer para uma pessoa que geralmente é aumento do número de células cancerígenas no organismo causado pela obesidade. Tá? Então, olha só. Aonde é comum aparecer esse tipo de câncer numa pessoa obesa? É comum aparecer no esôfago. O esôfago é um caninho que a gente tem, tá? Que ele sai daqui de perto da garganta e tal. E ele é o tubinho para chegar no estômago, tá? Porque às vezes a gente acha que a gente come e vai direto para o estômago. Tem um caminho para passar isso aí, né? Então tem boca, tem o tubinho, né? Que é o esôfago e vai chegar no estômago. Então é bem comum o câncer no estômago, no estômago não, no esôfago, no cólon, no reto, no fígado, né? Já falei do fígado em cima, na vesícula, no pâncreas, tudo isso
decorrente de pessoa que entra no estado de obesidade. Só que eu trouxe de informação para você de obesidade, porque se a gente tem consciência do que isso pode ocasionar na nossa vida, e se essa informação que eu estou te falando agora você pode passar para uma outra pessoa, isso pode prolongar a qualidade ou a vida dessa pessoa por vários anos. Outra coisa que é bem comum, eu falei anteriormente sobre o pós-parto, porque a pessoa às vezes ela tem um filho, né, a mulher tem um filho, e ela passa um período de pós-parto, só que às vezes esse pós-parto dura 21 anos. Porque às vezes a gente associa pós-parto a o quê? 3, 12 meses. E não é só esse período pós-parto, às vezes ela leva aquilo para a vida inteira. Aí a mulher ela usa o seguinte argumento: depois que eu tive filho eu fiquei obesa. Será que a culpa é da criança? Porque quando a gente fala depois que eu tive filho, a sensação que eu tenho que aquele processo de engordar foi por causa da gestação. Na verdade, pode ser que, claro, toda mulher ganha peso quando ela está no período de gestação. Isso é comum, o bebê tem peso, a mama ganha volume, né? A placenta, líquido amniótico, que é aquele líquido que fica lá dentro da barriga, lá, tudo isso faz diferença no peso da mulher, eu não tenho dúvida disso. Mas assim, às vezes ela traz aquilo como argumento e carrega aquilo pro resto da vida. Depois que eu tive filho, não teve jeito mais, né? Mas será que foi a gestação em si, fisiologicamente, foi aquilo que deixou a pessoa naquele estado? Porque depois que a mulher ganha um bebê, é bem comum ela baixar o peso dela, né? Bem comum. De acordo, claro, que ela faça uma boa alimentação, né? Volte a praticar exercício físico e tal, essa coisa toda, tá? Todo esse conjunto de informação que eu estou trazendo para vocês é porque vocês possam carregar para a vida inteira. Tá? Não estou cobrando nada, nem vou cobrar nada por esse tipo de informação, mas eu já fico muito feliz de poder contribuir. A partir do momento que você tem informação, digamos que você passa a ser pecador, né? Quando você não sabe da informação, você vai fazendo porque você não sabe e por assim vai. Agora, a partir do momento que você tem informação e continua fazendo, aí o risco já é seu. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado aí da live. Se tiver alguma pergunta, pode mandar lá no direct particular, tá? Que eu vou estar respondendo para vocês. Muito obrigado, tenha um bom dia e cuide-se. Afinal, você pode.